Queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical, graça e paz sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus. Cada dia mais, cada semana, mais saudade dos irmãos. E estando aqui na igreja, com o pastor Rafael foi fazer a oração intercessória, eu consegui olhar para os bancos e lembrar dos irmãos, do rosto dos irmãos, aonde cada família se assenta, e pude aqui ter um tempo de oração pela sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Em breve tudo isso vai passar e nós estaremos juntos. Queridos, eu quero te convidar a, junto comigo, fazer agora a leitura do trecho completo de Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 31. Nas últimas duas aulas, nós conversamos basicamente sobre 3 versículos. Primeiro, só sobre o versículo 21. Na última aula passou uma moto aqui. Na última aula sobre os versículos 21 a 23. Mas eu quero ler agora para que os irmãos tenham o entendimento desse trecho completo, para que nós possamos explorar um pouco mais desse contexto aqui da palavra de Deus. Então, Romanos capítulo 3, versículo 21, abra sua Bíblia comigo e vamos ler. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, mas atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que nele têm fé. Assim, onde há motivo para jactância, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Amém? Irmãos, esse trecho do capítulo 3, ele tem por tema a justificação pela fé em Jesus Cristo. Nas aulas anteriores eu tratei muito da questão do que é a justificação. O ato jurídico de Deus que anula a sentença, o escrito de dívida que era contrário a nós, para agora nos fazer justos para Ele. Tratei a respeito da justiça de Deus, aquela que também no capítulo 1, no verso 17 é descrito, que agora é feita em Jesus, atestada pela lei e pelos profetas, como diz o versículo 21. O versículo 23, ele é o final de todo esse contexto do capítulo 1, a partir do verso 19, do capítulo 2 e do capítulo 3 até aqui o versículo 20, onde mostra a miséria
do homem, e aqui o versículo 23 vai sentenciar. Paulo finaliza dizendo: todos pecaram, todos, sem distinção, e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o versículo 24, Paulo vai dizer que agora, depois de estarmos nessa condição de pecado, nessa sentença de destituição da glória de Deus, Paulo nos traz essa palavra maravilhosa, que nós somos agora justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. E eu quero com você destacar estas palavras e destacar também a palavra que está no versículo 25, na sua segunda parte, dizendo: para demonstração da sua justiça. Que ele volta a repetir no versículo 26, onde diz: para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo, ou seja aquele que faz justiça, e também justificador daquele que tem fé em Jesus. 3 palavras aqui para começar, dizendo, versículo 24, dizendo que somos justificados. Eu já destaquei isso com os irmãos, mas vou reforçar apenas para o contexto dessa aula. Justificados gratuitamente pela sua graça. Ou seja, em Jesus, Deus opera em nós o ato jurídico de rasgar o escrito de dívida que era contrário a nós e torna-nos agora justos nele. Restaurados da nossa inocência original. Irmãos, o versículo ainda continua dizendo: por meio da redenção. Então nós temos aqui um termo jurídico. A palavra redenção, ela está muito relacionada, irmãos, no grego, nos escritos originais, antigos, a questão da escravidão. Questão da escravidão. Quando vemos que a palavra redenção, ela está totalmente ligada à salvação, ligada à libertação. Quando um escravo estava lá sob o poder de um senhor, e o outro chegava e o comprava para si, esse é um significado de redenção. O redentor daquele escravo era aquele que agora o adquiria. E ele poderia adquiri-lo para continuá-lo fazendo escravo, mas poderia também alforriá-lo, poderia libertá-lo definitivamente. Uma vez que ele havia pago por ele, ele poderia fazer o que ele quisesse. Há quem diga que na família real brasileira, Dom Pedro II, todos os escravos que serviam na sua casa, em todas as suas casas, eram todos alforriados, e que ele participou do primeiro grupo no Brasil na luta pela abolição. Trabalhavam para ele, estavam ali, mas eram livres. Serviam a ele, mas eram livres. O apóstolo Paulo, por várias vezes, quando vai escrever, por exemplo, aos Gálatas e aos Efésios, ele faz essa menção: eu, escravo de Cristo, mas é livre, é escravo daquele que agora é seu Senhor, Jesus. Serve a Ele com amor e com a inteireza de vida, mas daquilo que era escravo de fato, de forma penosa, dolorida, amarga, que era o velho homem e o pecado,
não é mais escravo, agora é livre. E nós somos livres em Deus, justificados por Ele, tornados por Ele novas criaturas, porque Ele pagou o nosso resgate. O sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário pagou o meu e o seu resgate. Irmãos, isso é maravilhoso. E o versículo que segue, o versículo 25, ele vai dizer assim: a quem Deus, perdoe-me, vou terminar o 24, por meio da redenção que há em Cristo, este a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. Então nós temos o termo jurídico, o termo relacionado à salvação, esse termo que faz associação à escravidão, que fomos libertos, que é a redenção. E nós temos aqui agora um termo do tempo, que nós vamos buscar lá, desde o tabernáculo, onde ele diz como sacrifício propiciatório. Você sabe o que é o propiciatório? Você sabe o que era a propiciação? O propiciatório, ele era a tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança que estava lá no Santo dos Santos. Quando você pega aí um desenho do tabernáculo, você pode dar um Google aí, procurar, você vai ter o pátio do tabernáculo. E aí você tinha uma primeira entrada, quando você entrava no lugar santo. E aí você tinha um outro lugar além do véu, que era o Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos, apenas o sacerdote entrava uma vez ao ano para levar o sangue dos animais que haviam sido oferecidos, do cordeiro que havia sido oferecido. E se aquele sacrifício, e ele pegava então o sangue dos cordeiros, do cordeiro de uma maneira geral, e derramava sobre a tampa, derramando aquele sangue sobre a tampa da arca, porque o que estava lá dentro, debaixo daquela tampa, você lembra de dizer o que estava dentro da arca da aliança? Estavam lá as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Meu irmão, as tábuas da lei, aonde estavam escritas as leis que nos acusa, que nos traz consciência do nosso erro, do nosso pecado, da miséria do homem. Quando o sangue era derramado, e Deus então aceitava aquele sacrifício, o sacerdote podia sair dali, abençoado, vitorioso, porque o sacrifício fora aceito. Mas agora, aqui o versículo 25, Paulo está dizendo: a quem Deus ofereceu, ou seja, Jesus Cristo. Ele ofereceu o Senhor Jesus como sacrifício propiciatório pelo seu sangue. Ou seja, irmãos, Deus escolheu moer o seu filho para que o seu sangue fosse derramado na cruz do Calvário, para que agora o sangue dele corresse para a remissão do meu e do seu pecado. O versículo segue dizendo que, para a demonstração da sua justiça, como eu disse na aula anterior, havia que ser pago um preço. A ofensa do pecado a Deus, desde o Éden, tinha que ser reparado, haveria que se fazer justiça. Deus estava ofendido pelo meu, pelo seu, pelo pecado de todos os homens, desde o Éden.
Mas aqui então ele oferece a solução para essa ofensa. Ele mesmo oferece o seu filho para se fazer justiça por mim e por você. E a morte de Jesus na cruz, aquele a quem João olha e declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, aqui está Paulo anunciando Jesus Cristo, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. E agora o sangue de Jesus é derramado sobre nós. E agora não há mais lei, não há mais nada que nos traga acusação. Quem intentará acusação contra o eleito de Deus? Diz a palavra de Deus em Romanos. Quem tentará? É Deus quem o justifica. Irmão, eu e você, que agora estamos em Cristo Jesus, o recebemos em nosso coração, arrependendo-nos dos nossos pecados, e agora somos então parte do seu corpo, somos recebidos no seu corpo, justificados por ele, tornados novas criaturas por ele, por meio da sua redenção e por meio do seu ato salvífico da cruz, pelo seu ato propiciatório, para demonstração da sua justiça. A ofensa do homem não ficou impune, não. A ofensa do homem não ficou impune. Deus manifestou a sua graça sobre nós e nos salvou, nos justificou, nos remiu e foi por nós oferecido como sacrifício perfeito para que a justiça fosse feita para Deus. Pense nisso. Pense no tamanho dessa graça, no tamanho desse amor. Pense que a justiça foi feita sobre Jesus. Quando ele subiu na cruz do Calvário, foi colocado na cruz do Calvário por mim e por você. Versículo 26 diz: para a demonstração da justiça no tempo presente, para que agora ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pela fé, irmãos. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz agora para com Deus, por meio de Cristo Jesus. É por meio dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somos o que somos e temos o que temos, irmãos, por causa dele, do seu amor e da sua graça. Versículo 27, ele diz: assim, onde há jactância, ou seja, onde há orgulho do homem, ou seja, onde há mérito do homem, onde há alguma coisa no homem que leve o homem a pensar de si, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, irmãos, Efésios 2, capítulo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que não haja jactância, para que não haja orgulho do homem dizer que for a sua conquista. Não. É pela fé, é pela graça, é pela bondade de Deus, o Pai, que ofereceu o seu Filho Jesus, que se entregou por mim e por você. Concluímos então, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém, irmão? É pela fé. Visto que Deus justificará por meio da fé
tanto circuncisos como os incircuncisos. Porque anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Esse versículo 30, ele só vai corroborar com aquilo que o versículo 21 já diz. Que a justiça de Deus se manifestou sem a lei, ou seja, sem a lei dos homens, a lei minúscula que está aí na sua Bíblia, mas atestado pela lei de Deus e pelos profetas. Irmãos, fiquemos por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus traga no seu coração alegria nessa hora que você assiste esse vídeo, para saber qual o tamanho, a profundidade, a largura, qual é a dimensão do amor de Deus por mim e por você. Que Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe. Deus te abençoe você que foi justificado, foi salvo por Ele e agora já não vive mais para o mundo, mas vive para aquele que operou tão grande obra na sua vida. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana de bênção, uma semana de paz, para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe.